A doutrina da suficiência das Escrituras, ela é uma doutrina reformada, né? Ela surge na Reforma Protestante, contrariando algumas ideias humanas da época de que as Escrituras não são suficientes. E os protestantes vêm com esse lema, somente as Escrituras. Mas a gente tem que sempre se lembrar para que ela é suficiente. E aí então ela é suficiente para tudo que diz respeito a quem é Deus, quem somos nós. E aí então, sabendo de quem somos, quais os nossos problemas que nos separam de Deus e o que Jesus Cristo tem a ver com isso. Então eu creio que num aconselhamento de uma pessoa em depressão, a doutrina da suficiência das Escrituras, ela entra somente naquele ponto em que claramente eu percebo um pecado que levou aquela pessoa para a depressão. Quando eu percebo que existem elementos meio confusos ali, talvez questões patológicas mesmo, até o Dr. Zé Ricardo pode falar até melhor do que, com certeza fala melhor do que eu nesse ponto, que precisam ser analisadas, não é? E que a gente tem que ter responsabilidade para já de antemão não achar que só com Bíblia a gente resolve tudo, porque pode ser que o problema daquela pessoa não seja em princípio um problema de pecado, e pode ser que Deus não queira que a gente trate daquela situação imediatamente só lançando textos bíblicos nela. Então, embora precisamos crer na suficiência das Escrituras, nós devemos crer que a Escritura é suficiente para aquilo que ela se propõe ser suficiente, mas não para todas as coisas. E a gente também não pode achar que Bíblia resolve todas as coisas na vida de uma pessoa. Eu sempre digo, por exemplo, que a Bíblia não, se você furar o pneu do carro, a Bíblia não vai te ajudar a resolver esse problema do trocar o pneu. Se você tiver um problema de dente, a Bíblia também não vai ser suficiente para tratar esse dente, porque não é esse o papel da Bíblia. Não é para isso que ela se propõe. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente lida com questões como depressão, por exemplo, e achar que depressão não pode ser uma doença, que depressão é só um problema espiritual, e aí eu trato só com Bíblia, e pode ser que não seja, pode ser uma coisa de física, patológica, aí então precisa tratar com remédio, não que o remédio, né, resolva tudo, né, não que o remédio, porque o remédio pode ser um outro Deus também, mas a gente também não pode achar que a Bíblia vai resolver sempre esse ponto. O pastor fala demais, então você fez uma pergunta, minha tentação é eu fazer outra pregação, mas eu vou só falar uma coisinha rapidinha, uma coisa rapidinho, né? A gente, como é que eu posso colocar aqui? No passado, a gente acreditava, mas um grupo dentro dos evangélicos de modo geral, que o crente, ele, quando doente, ele nunca poderia ir no médico. Nunca. E nunca podia tomar remédio também. Já ouviram falar desse grupo de pessoas? Ok, então beleza. Porque se o crente tomasse remédio, isso era falta do quê? De fé. Mas Deus não cura? Para que você vai tomar remédio? Você não tem que confiar no remédio. Você tem que confiar em Deus. O remédio vai ser o seu Deus. E hoje eu vejo que há pessoas que pensam justamente essa questão desses tratamentos, ou de uma busca por questões que não são tão claramente físicas, como por exemplo um câncer, ou uma outra coisa visualmente. A depressão a gente não, teoricamente não vê no corpo, né? Embora veja, mas não é tão clara quanto outros quadros. E aí a gente acha que, como é uma coisa mais imaterial, digamos assim, quase que aos olhos humanos inorgânica, então a gente deveria tratar isso só com Bíblia. Então a gente tem que ter muito cuidado nesse ponto.